Olá! Hoje eu estou aqui com a Renata, essa mulher linda, linda. Vocês acham ela bonita só assim, né? Externamente. Agora vocês vão entender por que eu acho ela maravilhosa, porque ela tem um coração maravilhoso. E a Renata, ela tem uma forma de passar o conhecimento dela de uma forma muito disponível, né? Gente, vocês vão ver. Desculpa. Renata, eu queria que você me falasse como é que foi a sua primeira gravidez? Como é que foi? Você planejava? Você queria ser mãe? Sim, a minha primeira gravidez eu planejei, eu desejei, assim como a segunda também, mas a primeira, ela inclusive demorou um pouquinho para acontecer, porque eu decidi que eu queria engravidar e eu achava que isso era na hora que eu queria, e não é bem assim que acontece. E eu demorei 10 meses para engravidar. E foi muito interessante, porque quando eu engravidei do Arthur, né, que é o meu primeiro filho, que hoje tem 12 anos, eu decidi então que já que eu não tinha engravidado ainda, tinha 10 meses que eu tava querendo engravidar, que aí eu não ia engravidar mais não, que eu ia esperar um pouquinho. E aí foi nisso que eu engravidei. E aí foi lá, 12 anos atrás, uma confirmação, né, do tanto que a nossa mente interfere em todo o nosso corpo. E como que é tudo comandado mesmo pelo nosso pensamento, pelas nossas emoções. E que também que as coisas não são do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer, né? E a segunda gravidez foram quantos anos de diferença? 7. Sim, a gravidez do Arthur foi um outro relacionamento. Eu morava em São Paulo. E aí eu me separei, voltei, o Arthur nasceu em São Paulo, eu me separei, voltei para Belo Horizonte. Aliás, eu voltei para Belo Horizonte primeiro, depois eu me separei. O Arthur tinha 2 anos e meio, mais ou menos, quando eu me separei. E aí depois eu encontrei o meu atual marido, a gente vai fazer 8 anos de casados. A gente, na verdade, se conhecia desde a época da adolescência, ele é amigo de toda a minha família, a gente se reencontrou e se casou em 2012. E aí eu já tinha 37 anos e ele queria engravidar. Eu até não estava muito animada, não. E pra mim já estava ótimo, porque eu sabia o que era ter um bebê, sabia o que era cuidar de um bebê. Pra mim já estava tudo bem. Mas ele queria engravidar e ele é um cara sempre muito companheiro, muito dedicado, sempre do meu lado o tempo todo. E ele abraçou o Arthur como filho? Muito. Eles sempre foram muito amigos desde o início. Aliás, isso foi um pré-requisito pro namoro começar, né? Quando eu vi que os dois deram assim certo, liga, né? E ficaram super amigos, foi muito gostoso o relacionamento dos dois. O Arthur tinha 4 anos quando a gente se casou, ele que entrou com as alianças. E na verdade ele pediu pra gente se casar. Ele chegou e falou: mãe, por que você não se casa com o Douglas, né? E aí a gente já tava planejando. Criança, é tão simples. Casa, né? Você não casa. E a gente já tava planejando todo o casamento, só que a gente ainda não tinha conversado com ele, até pra não gerar aquela ansiedade. Porque ele ia ficar perguntando: já é amanhã? Já é amanhã? E criança nessa idade de 4 anos ainda não tem essa noção de tempo, né? Então a gente não falou muito pra ele disso e ele pediu pra gente se casar. Então foi uma delícia e ele entrou com as alianças e tal. E aí tudo muito calmo e pacato, né? E meu marido então querendo engravidar, eu falei: bom, já que você quer e já que eu percebo que você vai assumir mesmo ali comigo o tempo todo do meu lado, né? Então vamos. E eu já tinha 37 anos, tava na hora. E daí o meu médico disse pra eu esperar 4 meses, porque eu usava DIU. Então eu tirei o Mirena e ele falou: agora você espera 4 ciclos, porque a gente precisa desse tempo pro seu útero se renovar, né? Pra menstruar, o útero renovar e tal. Aí eu fiz direitinho o que ele mandou, a gente evitou durante 4 meses. E acabou esse tempo de 4 meses, eu falei: ó, já passou então, agora a gente não precisa mais evitar. Aí fizemos uma viagem e eu voltei dessa viagem já grávida. E quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, eu vi que eram 2 bebês. Daí eu fiquei muito assustada. Falei: meu Deus, como e assim, agora? Né? Ó, o primeiro coração tá batendo, vamos pro segundo, né? Eu vi 2, que foi naquele primeiro de todos, eu vi 2 bolas assim na tela e eu olhei e falei: que é isso? Que é isso, né? E aí foi aquele susto, eu falei: nossa, como que eu vou fazer? A minha mãe tava comigo assim do meu lado, eu falei: mãe, você vai me ajudar? Desespero total. Porque eu já tinha né? Eu já sabia exatamente
mente como seria, quer dizer, eu imaginava como seria ter dois ao mesmo tempo e tal. E daí foi acontecendo tudo bem, a gestação foi ótima. As meninas nasceram com 36 semanas e já estavam com 2 quilos cada uma. E foi tudo tranquilo, elas nasceram, não precisamos ficar no hospital, a gente já veio logo pra casa, deu tudo certo, foi tudo bem. E aí a gente veio pra casa e começou aquela loucura toda de 2 bebês em casa e o Arthur no meio, mas foi tudo bem. Eu tive as minhas 2 filhas, a Eduarda e a Fernanda, que hoje tem 5 anos. E são desafios diários, né? Às vezes eu olho assim e eu e meu marido, a gente conversa, a gente lembra de uma situação e eu penso assim, não, nem sei como a gente chegou até aqui, sabe? Nem sei dizer como a gente chegou até aqui. E tem umas histórias muito engraçadas, né, também, que a gente acaba rindo da situação. Por exemplo, ele me ligava do trabalho e falava assim, meu bem, tô indo pra casa, você quer que eu passe no supermercado, que eu leve alguma coisa? Eu falava, não. Vem pra cá, fica com os neném que eu vou sair. Eu fiz muito isso também. Né? Eu que vou no supermercado. Aí chegava lá no supermercado, assim, quando eu percebia, eu tava olhando, procurando os produtos na prateleira e tava assim com o carrinho balançando. O carrinho de compra. Né? Ah, tá. Sabe? Aí eu tava lá olhando o preço das coisas, procurando. Na hora que eu percebi, eu tava assim com o carrinho de compra. Porque a minha vida era isso o tempo todo, né? Era dando mamar pra uma, balançando o carrinho com a outra. Então, assim, são coisas só quem tem gêmeos entende. Acho que até hoje eu fico meio balançando o corpo, né? Pior que eu fico assim, balançando o corpo. Gente, o que você tá balançando? Não sei. Não tem criança comigo mais. É uma experiência única, né? Eu acho que também tem mães que têm bebês seguidinhos, assim, que um tá mamando, já engravidou do outro, que também eu acho que até pode ser mais difícil, mas... Difícil não, mais desafiador do que ter gêmeos, porque a refeição é diferente, né? Os gêmeos, pelo menos, você faz 2 mamadeiras. O início é mais punk, né? Assim. E como que seu marido recebeu? Ele se envolveu com a paternidade? Ou ele ficou um pouco... Porque, assim, tem homem que realmente no início dá uma distanciada, né? Assim, até porque permite que a mulher viva aquele momento ali, né? Que muita gente acha tudo glamuroso. Ele se envolveu, assim, ou ele foi deixando esse espaço e aos poucos você foi pedindo? Porque lá em casa o Gideon não teve desculpa, né? Ele tinha que fazer. Era exatamente isso que eu ia dizer. Né? Com o Arthur, que foi meu primeiro filho, eu tive todo esse espaço. E o pai dele também trabalhava muito, tinha muitos negócios, muitas coisas e tal. E eu em São Paulo, longe da minha família, então eu acabei ficando muito sozinha com o Arthur. Então eu vivenciei essa maternidade de uma forma diferente, porque era só um bebê, porque eu ficava muito tempo sozinha com ele. Então, ao mesmo tempo que eu tive também desafios em torno disso, porque eu fiquei muito sozinha com ele, eu também vivenciei muitas coisas com ele, assim, só eu e ele, né? Então, tem esses 2 lados. Mas com as meninas, não tem como. A gente teve muita ajuda no começo, tinha enfermeiras que ajudavam e tudo, mas não tem como. Ninguém que chegasse aqui em casa, se você chegasse aqui em casa pra me visitar e falar assim, segura aqui um pouquinho, te dava um neném pra segurar. Não tem como. Tem que entrar na dança, né? Com 2 bebês não tem opção, mesmo tendo ajuda, mesmo tendo enfermeira, tendo babá e tudo. É uma coisa que precisa dessa ajuda, mas independente de precisar também, ele sempre fez questão de tudo. A gente tem um primo que, quando soube que eu ia ter gêmeos, né, que a gente deu a notícia, ele falou assim, não tem problema a Renata ter gêmeos não, porque na casa dela tem 2 mães. E porque ele é muito amigo do meu marido e tudo, e conhece como ele é. Então, realmente, ele assim, tem muitas coisas que ele faz, até hoje, que seriam, né, no protocolo, se você for ver o protocolo, seria papel de mãe, e ele que faz, como dar comida, às vezes dá banho, né, muitas vezes dá banho, muitas vezes elas acordam muito cedo, ele vem e faz o café da manhã para elas para dormir mais um pouquinho. Então, e ele faz tudo isso com amor, com alegria, sabe? Então, eu vejo, dele, ele tem essa questão de cuidar, e as meninas são apaixonadas por ele, tudo é papai, papai, papai. Eles só chamam mamãe quando ele não tá em casa. Quando ele tá em casa é papai. Aí quando
ele não tá aí, sim, elas chamam mamãe, né? Então, isso tudo fez isso tudo valer, porque realmente foi como eu esperava, que ele fosse participar e, né? Claro que eu esperava um bebê, chegaram 2, mas ele Mas às participou. vezes por isso até, né? Eu falo muito isso lá em casa, assim, que o fato de terem sido gêmeos, eu acho que foi providencial para que o Gedeon participasse mesmo, assim, não que ele não fosse querer, mas não tinha opção. Não você tem, entende? não tem opção. Porque você tá com um, o outro neném tá demandando, e quem que tá ali, né? Você vai deixar o outro bebê chorando porque você não tá afim? Não é assim que funciona, né? Então é bem isso. E quando o Arthur nasceu, você teve alguma dificuldade com autoestima? Porque você é muito bonita e você sempre foi muito assim, vaidosa também. Essa questão pega muito, eu acho, para as mulheres, né? Assim, a questão de mexer muito com o nosso corpo. Eu amamentei bastante, o Arthur mamou 6 meses, as meninas mamaram 4, porque aí meu leite também foi acabando, mas elas mamaram as 2 até 4 meses. E então isso tudo mexe muito com o corpo da gente. Então, mas assim, nunca foi uma coisa que me deprimisse, não. Eu acho que o bebê ali era tão mais importante do que aquilo. Mas eu ligo, sabe, até hoje, assim, eu sempre, por exemplo, depois que eu passei a fase de amamentação, tanto com o Arthur quanto com as meninas, aí eu comecei a cuidar, e aí ginástica, faz uma massagem, sabe, dá um jeito. Porque eu acho que é importante sim a gente estar bem com o nosso corpo. Agora, eu não tenho nenhuma pretensão de ter o corpo que eu tinha antes das minhas gestações, né? Nos meus 20 anos de idade. Isso não existe. Isso e nem gostaria, porque não combinaria com a minha idade cronológica, com o momento da minha vida. Então, dentro do meu momento, eu procuro chegar num estado que eu me sinta confortável. Mas isso foi natural, não foi uma coisa que você, eu senti mal, eu me olhava no espelho e não gostava, não? Sim, teve momentos sim, principalmente depois das meninas, né? Porque eu fiquei com uma barriga muito grande e tudo. Então, assim, eu acho que tudo que for necessário para que você se sinta bem deve ser feito. Mas pensando também até que ponto aquilo vai fazer você se sentir bem. Porque a gente tem que ter muito cuidado com essas questões estéticas, porque às vezes você faz lá uma plástica, acha que aquilo ali vai te nutrir e a nutrição não vai vir disso. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu acho que essa parte estética é importante. Eu sou vaidosa, eu gosto de me sentir bem, mas primeiro lá dentro. Eu acho que é de dentro pra fora, porque eu já fiz também o processo de fora pra dentro e não resolve, né? Então hoje é justamente dentro pra fora, e eu procuro hoje buscar coisas que não agridam o meu corpo, sabe? Porque antes eu já fiz muita ginástica, muito pesada, muitas coisas, isso não encaixa mais na minha vida. Então eu procuro buscar coisas que vão me trazer um bem-estar de forma geral, né? A minha atividade hoje, que a única que me interessa, por exemplo, é o yoga. Então, o yoga, ele vai trabalhar todo o seu corpo, a sua força física, a sua flexibilidade. Ok, isso é um bônus, mas o objetivo do yoga, o princípio, né, o benefício do yoga vai muito além disso, né, que é esse contato com a nossa essência, com o nosso ser em todas as camadas, e sentir assim que sua alma está dentro do seu corpo de forma equilibrada, com a sua mente. E aí a questão estética, ela vira uma consequência disso, né? Então acho que é importante ter sempre esse cuidado com o equilíbrio, pra gente não ficar colocando preenchimento, né? E fazendo coisa que não vão nutrir realmente. Preencher um vazio que não é isso, né? Isso, que não é exatamente esse. Mas tá tudo bem, né? Se eu achar que eu tenho que preencher aqui, que minha cara caiu, ok, entendeu? Isso aí só eu vou saber, só eu vou sentir, e diz respeito ao meu bem-estar, né? E tem muito a ver também isso, sabe? A gente vai amadurecendo, né? A idade, ela vai trazendo... A gente vai perdendo colágeno, mas a gente vai ganhando várias outras coisas para equilibrar. E a gente vai percebendo também, vai mudando um pouco a opinião dos outros, né? A forma como você se sente em relação à opinião dos outros.
Então isso vai ficando cada vez menos importante. Então, acho que é isso, É a o seu natureza é bem-estar, é o sábia. mais importante. Isso. Quando o Arthur nasceu, você falou que ficou muito tempo com ele. Você parou de trabalhar? Como é que foi a sua relação com a sua carreira? Nunca parei de trabalhar, nunca. O Arthur, quando eu estava grávida dele de 8 meses, faltava um mês para ele nascer, eu abri um quiosque num shopping lá em São Paulo. E aí eu me lembro, eu com a arquiteta lá, porque no shopping a gente só pode fazer as montagens de madrugada, né? Que o shopping fecha às 10 da noite e abre às 10 da manhã, então é o período que a gente tem para marceneiro trabalhar, pra gente montar os produtos e tal. E eu tava lá com o maior barrigão, 8 meses, e virei à noite no shopping com a arquiteta montando esse quiosque. E já estava treinando a equipe, tive um mês para estruturar tudo isso, e como o Arthur nasceu em outubro, eu queria abrir nessa época para pegar todo o movimento de fim de ano, mas foi tudo bem, deu tudo certo, e logo depois, alguns meses depois eu abri, aí o Arthur acho que não foi alguns meses depois não, foi depois de um ano, eu abri outro quiosque em outro shopping, então eu conseguia, eu trabalhava muito a minha equipe, sabe, as vendedoras que eu tinha nos 2 pontos, então eu fazia reuniões, então eu fortalecia essa equipe, e fazia toda a parte administrativa da minha casa, eu montei o escritório na minha casa, mas eu achava que eu ia trabalhar normal, que ele ia ficar no carrinho do meu lado. Pensa bem, eu falo, não, bem, mamá, troquei a fralda, eu ponho ele aqui no carrinho e vou trabalhar normal, não preciso de ajuda, tá tudo bem. Meu escritório é em casa. E não era assim, né? Eu, pra tomar banho, eu tinha que levar ele pra dentro do banheiro comigo. Porque eu não queria deixar ele fora. Pelo menos ele tava me vendo, porque eu ia deixar ele sozinho enquanto eu tomava banho. Aí eu tinha o maior cabelão comprido. E aí eu muitas vezes não lavava o cabelo, porque eu entrava pra tomar banho e ele começava a chorar. Eu não queria deixar ele chorando, porque eu também achava que o neném chorava, era sofrimento, e não é. O neném chora pra se comunicar, porque ele não sabe falar. Então ele tá chorando ali porque ele tá tentando te falar alguma coisa, ele não tá sofrendo, ele tá bem cuidado, ele tá alimentado. Mas naquela época eu não sabia, né? Então nunca deixei de trabalhar não. E continuei até quando eu voltei para Belo Horizonte, eu ainda tinha esses 2 quiosques lá, esses 2 pontos de venda. Quando eu me separei, né, um ano depois que eu voltei para Belo Horizonte, eu me separei. E aí eu vendi esses pontos de venda e tal, e comecei a Aquarium, que foi a minha empresa de acessórios, que eu mantive até agora. Eu ainda, na verdade, estou reorganizando as coisas para finalizar a Aquarium, porque eu encontrei outros caminhos. Mas a Aquarium, por exemplo, quando eu engravidei das meninas, eu tinha acho que umas 17 revendedoras. Então, eu trabalhei muito durante a gestação e elas também nasceram em outubro. E aí eu distribuí todos esses produtos e coloquei esses 17 pontos de venda abastecidos para que eu pudesse, então, ficar tranquila. E avisei, gente, dessa vez só lá para março que a gente vai poder fazer esses acertos e tal, distribuir tudo isso. Então, eu trabalhei muito, não só na gestação, e depois que as meninas nasceram, eu continuei trabalhando muito. Mas eu percebi que num determinado ponto, eu tava meio que criando mais trabalho para mim, para fugir um pouco daquela minha responsabilidade com aqueles bebês que estavam ali para eu cuidar. Sabe? Então eu me escondi um pouco atrás disso, né? E isso também não é legal, não é equilibrado. Mas eu percebi isso há tempo, aí eu fui desacelerando um pouco, fui tentando equilibrar o trabalho com as crianças e tal. E foi indo. E aí eu decidi no ano passado começar a finalizar essa empresa, porque nada termina assim da noite pro dia. Mas eu já comecei a finalizar os trabalhos mesmo, parei de investir nessa empresa porque encontrei um outro caminho através do trabalho de arte-terapia com as mandalas e do Theta Healing, que é uma técnica de cura energética. E aí, através dos meus cursos, treinamentos, vivências, eu fiz vários cursos, me formei como terapeuta nessa técnica de cura energética. E aí, direcionei a minha carreira para isso, que é o que tá fazendo vibrar o meu coração. Delícia, gente. Pra você, ser mãe é o quê? Bom, é uma palavra muito complexa.
acho que essa resposta vai ser um pouco demorada, mas eu vou tentar ser breve. Não tenha pressa. Pra mim, ser mãe, se você me fizesse essa pergunta alguns meses atrás, eu ia te dizer uma resposta assim que pra mim ser mãe é abrir mão de coisas. Pra mim ser mãe é não poder fazer o que eu quero, ter que cuidar dos meus filhos. Pra mim ser mãe é não poder ir mais ao cinema sem ter que chamar alguém, contratar alguém pra ficar, pra que eu possa sair pra ir ao cinema com o marido. Ser mãe é ter que corrigir, educar o tempo todo, é ter que preocupar com almoço, café, lanche, janta, todos os dias, com cardápios variados e saudáveis. E que você fica horas fazendo e as crianças não comem. Então, assim, eu tava meses atrás numa vibração, assim, de que ser mãe tirava a minha liberdade. E foi muito gostoso quando você me chamou, porque eu falei, gente, olha aí o universo. Porque eu acabei de passar justamente por um processo de cura com relação a isso. Porque eu percebi que quem tirava a minha liberdade não eram os meus filhos. Era eu. Não, gente. Era eu. E isso tudo é muito recente. Não. Essas coisas acontecem. E aí eu percebi o seguinte, foi um compromisso que eu tinha, eu queria muito ir, e eu já tinha confirmado, e chamei uma pessoa que sempre ficava com as crianças para eu poder sair. E aí tava prontinha para sair, tudo combinado, tudo organizado, e a pessoa simplesmente não veio ficar com as crianças, ela me deu o bolo. Ela simplesmente não apareceu. Aí eu liguei e falei, onde você tá? Porque eu tenho que sair. Ela falou assim, perdi a hora, não vou. Tava longe, não dava tempo pra chegar. E aí eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito revoltada. Eu fiquei muito com raiva da pessoa que me deu o bolo. Fiquei com raiva de toda a situação, das crianças, do marido. Fiquei com raiva de tudo. E me senti mal por ter ficado com raiva. E aí depois eu falei, não, tá tudo fora de lugar aqui, vamos entender o que tá acontecendo. Aí quando meu marido me ligou e eu tava com aquela raiva toda, cuspindo marimbondo, ele falou assim, mas aqui, por que você não leva as meninas com você no seu compromisso? Aí, aquilo pra mim foi uma coisa tão, assim, tava tão diante do meu nariz o tempo todo, era tão simples. Seria ótimo se eu tivesse levado as meninas comigo. Seria ótimo, o meu compromisso daria, era aquele tipo de compromisso que daria, sim, pra eu levar as crianças comigo. Claro que naquela hora eu já não tinha dado mais tempo, já perdi o compromisso, mas eu falei, mas como que eu não pensei nisso? E por que eu não pensei nisso lá atrás, antes de chamar uma pessoa pra ficar com as meninas pra que eu pudesse ir sozinha? Não criar essa situação. Entende? Aí eu percebi. Isso aí foi uma cura muito grande pra mim, porque eu percebi que eu aqui tava tirando essa liberdade e que vai ser uma delícia eu levar as minhas filhas comigo pra vários compromissos que eu tenho, que antes eu ia sozinha. Porque agora elas já têm 5 anos, porque elas estão super agradáveis, super mocinhas e é uma delícia ficar com elas. Só que eu precisei tudo isso acontecer pra eu enxergar. Porque a gente vem agindo em padrões inconscientes, né? Que vem nem sei da onde, do meu próprio inconsciente, do inconsciente coletivo, da forma como eu até agora estava acostumada a fazer, né? Então isso foi uma delícia. E logo nesse processo todo, você me chama com esse nome lindo, Mãe Livre e Feliz. Eu falei, opa, acho que eu tô entrando nessa categoria. Ela é a super categoria. Tô entrando nessa categoria, então. Que bom que você teve muito isso. legal. E você tem uma outra coisa que eu costumo perguntar para as mães assim, que são livres e felizes, que na sua primeira gravidez, alguma coisa que você vivenciou, que você arrepende, ou alguma coisa que você não vivenciou e que você queria ter vivenciado, assim, que você falou, poxa, podia ter me contado isso? Você diz com relação à gravidez não, ou à maternidade? À maternidade.
alguma coisa que poderiam ter me contado, acho que não, porque eu fui descobrindo tudo mesmo na prática. E eu acho que como a gente tem o primeiro filho, a gente quer fazer tudo perfeito, né? A gente tem aquela ilusão de que você não vai errar. Você começou um negócio novo, você não vai errar nunca, né? Não. Aí você já erra no primeiro dia, no primeiro minuto. né? E aí eu acho que o filho chega também pra mostrar pra gente que a gente não controla todas as coisas, que a gente não consegue manter tudo organizado o tempo todo. E junto com isso vão vindo várias lições. Então, assim, o que eu penso que hoje eu faria diferente, eu não teria esse pensamento se eu não tivesse vivenciado tudo aquilo. Então, eu acho que tudo foi válido, perfeitamente divino, né? Eu acho que são tempos divinos. Esse é um conceito do Theta Healing. Aquele foi o meu tempo divino, né? De viver a minha vida ali com o Arthur bebê. Daí eu tenho um outro tempo divino hoje, que é esse tempo com as minhas filhas e tudo mais. E isso tem tudo dentro de um outro tempo divino maior, que aí envolve o seu trabalho, o relacionamento com todas as outras pessoas, amigos, família e tudo mais. E a relação com o marido, depois que as meninas nasceram? Como é que foi? Isso é muito engraçado, né? Porque a gente corre de um lado pro outro dentro de casa, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá, e passa o dia e um não parou pra olhar pro outro, de tanta função, de tanta demanda, né? Então a relação com o marido é o seguinte, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Não adianta pensar que vai ser igual era, e não importa quanta ajuda você tenha, porque vai ter o dia que ninguém vai estar ali pra te ajudar, né? Que é você e ele. Então a gente procura criar momentos, né? Viajar, criar oportunidades. Então a gente tem um plano assim, uma vez a gente viaja com as crianças, uma vez a gente viaja sem as crianças. E alguns lugares aqui pertinho, que às vezes também a gente sai menos tempo, às vezes 2 dias. Mas isso pra você é tranquilo? Ou você teve alguma dificuldade, assim? Não. Porque até hoje eu não viajei com meu marido. Os meninos têm 3 anos e meio. E assim, eu não tenho esse desejo. Por isso que é de cada um, né? E se você, no meio da rotina ali, consegue criar esses momentos, tá tudo bem. Eu aqui, a gente tenta colocar os meninos pra dormir mais cedo, aí pra poder conversar, mas tem dia que não dá. Tem dia que também, depois que os meninos vão dormir, eu vou estudar. Tem dia que os meninos vão dormir, eu tô a fim de pintar. Então, tá tudo bem também, não é uma cobrança. Mas eu acho importante, em alguns momentos, sair mesmo de casa, sabe? Se a gente tiver alguém de confiança que fique com as crianças, não precisa ser muito tempo. Porque a gente também não dá conta, né? Você fica doido pra sair. Na hora que você sai, você fica doido pra voltar. É assim, é um negócio, né? É inexplicável isso. Passa o primeiro dia, nossa, que ótimo. O segundo dia, ai, tá tudo bem. No terceiro dia, você já tá ligando, você já tá querendo voltar, né? Então, tem muito isso. Acho que isso é de cada um, mas a gente procura criar esses momentos, sabe? Eu gosto de sair do contexto da casa, porque por mais que tá em casa, mas aí alguém acorda, ou acordou cedo, a gente às vezes, né, tá a fim de dormir até mais tarde. Então, tem que criar esses momentos mesmo na medida do que for a necessidade de cada um. Acho que não é uma regra, não. Só para fechar, tem alguma dica que você gostaria de dar? Ou alguma coisa que é para você tão importante da maternidade para as mulheres? Eu acho que tem. Eu percebo com muitas mulheres que eu converso, independente da idade, algumas mais jovens, outras já mais velhas que ainda não tiveram filhos, né? Uma visão muito romântica da maternidade. Uma visão assim, algumas têm uma visão muito romântica, achando que aquilo vai ser uma coisa, e outras uma visão às vezes muito material da maternidade, no sentido assim de, eu vou fazer chá de fralda, vou fazer chá de bebê, vou fazer chá de revelação, vou fazer aquele bolo de 1 mês, bolo de 2 meses. Sabe aquela coisa, já pensando no enxoval, que eu vou viajar e o meu enxoval vai ser assim, a marca do carrinho que eu vou ter vai ser essa. Eu percebo isso. E um filho não é um produto, né?
E é triste quando a gente vê essa ilusão, e isso tudo é uma necessidade de pertencimento por parte daquela pessoa. Ela acha que ela tendo filho, comprando todas aquelas coisas e fazendo tudo isso, vai ser aceita, né? Ou pela família, ou pelo marido, ou pelos amigos, pela sociedade, ou até por ela mesma. Então, eu acho que é muito importante a mulher que decide engravidar, tem uma pergunta que ela deve se fazer. Pra quem que eu tô fazendo isso? É pra mim? Porque se for pra você, ótimo, maravilhoso. Mas se for pra outra pessoa, e se pra você não for, assim, não estiver vibrando realmente, não sei se seria uma boa ideia. É claro que pode ser que no final dê tudo certo e tal, mas acho que essa pergunta é muito importante. Pra quem que eu quero engravidar? Pra quem? É pro meu filho, né? É pra mim? Ou é pro meu marido e tal? Acho que isso é muito importante. Eu vejo as pessoas muito desconectadas disso. Por uma questão também cultural, que a gente, né, brinca de boneco o tempo todo quando é criança. A gente cresce, ganha meu bebê, dá mamar e troca fraldinha e tudo. Todos os desenhos, tem o príncipe, né, que a gente assiste. E tem também a parte da sociedade em si que cobra, né? Sim, eu acho que tem isso também. Da sociedade que cobra, da família sua, da família do seu marido, que cobra neto, que cobra sobrinho e tal. E também uma parte da questão religiosa, né? Que tem aquela coisa do amor incondicional, e que Maria, né? A posição da Maria e tal. Então, são reflexões que a gente precisa trazer para acessar a nossa verdade, né? O que eu quero com a maternidade. Isso é importante. Quem, né? Pra quem? Isso é o mais importante. Acho que, aliás, essa pergunta é importante para tudo que se faça na vida, né? Mas quem que eu tô a maternidade envolve um outro ser ali, né? Senão aquilo vai virar uma bola de neve. Pode dar certo, como você falou, mas a tendência é aquele ser ali, ele ser culpado, né? Por tudo. Isso. Esses dias eu assisti uma palestra que falava que a gente está infernizando as crianças. Eu acho que pode ser um pouco isso. Porque na realidade não fui eu que quis engravidar, né? Foi a sociedade, foi qualquer outro terceiro. E aí aquela criança ali, ela se torna um inferno na minha vida. Né? Porque eu não queria de verdade. Isso tem acontecido muito. A questão, tem até um estudo em Israel, depois eu vou até te mandar uma entrevista que eu vi outro dia, vou te encaminhar. Um estudo de uma psicóloga ou psicoterapeuta, não sei, em Israel, que o estudo se chama Lamento à Maternidade. Então são questões pesadas e profundas, né? Mas que eu acho que é importante as pessoas que ainda não são mães considerarem essas questões. Porque não é porque você é mulher que você tem que ser mãe. É uma opção. É uma opção, é uma decisão. Muitas vezes não está nas nossas mãos. Às vezes a gente decide ser mãe e acaba não sendo. Ou às vezes a gente não decidiu ser mãe e acaba sendo. Então nem tudo está no nosso controle. Mas enquanto estiver no nosso controle, é importante perceber essa motivação, né? Porque não é só você que está ali. É toda uma estrutura, um sistema familiar. E essa criança, ela vem com toda a sua hereditariedade, com toda a hereditariedade do seu marido. Isso vem tudo no campo morfogenético ali do DNA, matriz daquela criança. Então, é uma outra parte linda da maternidade. A gente tem tempo ainda? Tem, tá? É outra parte linda da maternidade, que quando você percebe você agindo com o seu filho, e você percebe, às vezes, você reproduzindo algum padrão, e você não gosta daquele padrão, aí você decide crescer para não agir daquela maneira com seu filho. Então, a maternidade tem todo esse lado maravilhoso, né? Se não fosse... que é um salto quântico na nossa evolução espiritual. É um salto quântico, desde que você não varra para baixo do tapete, né? Que você olhe para aquele desafio e perceba como que eu posso me tornar uma mãe melhor. Como que eu posso não agir assim com o meu filho? Como que eu posso agir melhor com o meu filho? Eu não quero reproduzir isso. Isso deve vir lá da minha tataravó, entendeu? Assim. Mas eu não quero mais isso. Eu não quero que a minha filha reproduza isso também. Então, como que eu vou... romper esses padrões, né? Isso. E não é tão fácil. A gente tá falando assim, mas às vezes ali a gente ainda dá uma paralisada, né? E se a gente não for além, igual você falou, se a gente colocar
colocar debaixo do tapete, vai continuar. Vai continuar. E aí o sistema adoece, né? O sistema família, né? Mãe, filho, marido, irmãos e tal. Quando você consegue perceber as suas dificuldades como mãe e você assume para você mesma essas dificuldades e procura trabalhar isso, todo mundo ganha. Verdade. Primeiro você que você é. já vai ficando cada vez mais livre, cada vez mais feliz. Adorei. E daí todo mundo ganha, os filhos ganham, o marido ganha, tudo ganha. Até os antepassados lá ganham. Né? Não, mas é verdade, é porque você se libertou, né? A palavra liberdade é isso, né? É exatamente isso, essa liberdade de você romper aquilo que não está bem para você, né? Que você pode ter vindo de qualquer geração, de genética, né? Mas você rompe com aquilo ali porque não te faz bem e você se sente livre, né? Isso, exatamente. Ai, adorei, obrigada, querida. Oh, amor, eu que Você quer falar agradeço. mais alguma coisa? Não, eu acho que tá bom, né? A gente, Gente, pode marcar outro dia, se Outro você dia, quiser. com certeza. Tá Olha, bom. a Renata, ela é uma pessoa incrível, de verdade. Ela tem esse coração aberto. Eu amei saber que eu fiz parte dessa liberdade dela. E eu volto mesmo, tá? Você pode ter certeza que eu vou Vai voltar. ser uma alegria pra mim. Obrigada, de verdade. Um beijo, gente. Beijo.